Et in principium in die virtutis tuae, in splendoribus sanctorum, Jesus erunt lucidum celum. Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para refletir o Evangelho e desta vez nós estamos no 9º domingo do tempo comum. Hoje, 3 de junho de 2018. Meus irmãos, peçamos ao Espírito Santo que Ele venha sobre nós para nos dar entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Senhor, nosso Deus, que envies o Teu Espírito Santo, Senhor, a fluir em nós como rios de água viva, Senhor, para que possamos então, Senhor, meditar e refletir sobre esta palavra de Deus, Senhor, sobre este Evangelho, Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, possa cair em terra fecunda, Senhor, que possa transformar a minha vida, Senhor, as nossas vidas, que possa curar, que possa restaurar em nós o homem novo, a mulher nova, Jesus, segundo o Teu coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. A leitura é retirada do capítulo 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os poés oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses poés. E acrescentou Jesus: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém, meus irmãos. Esse Evangelho tem uma mensagem riquíssima para nós, né? É aquilo que Jesus fala lá em Oséias: eu quero amor mais que os sacrifícios, né? O que nós temos aqui diante de nós? Um quadro, né? Os discípulos arrancando espigas. Eles estavam caminhando com Jesus, né? E é diferente, é sempre a gente bom refletir que a relação dos discípulos com Cristo é totalmente diferente da relação dos fariseus, do povão, né? Da multidão, né? A multidão ia lá, ouvia as palavras de Jesus, ouvia as curas e ia embora para casa. Os fariseus iam lá, analisavam criticamente, né? Botavam artimanhas lá e iam embora. O discípulo não. O discípulo é aquele que vive com Jesus, é aquele que dorme com Jesus, é aquele que passa frio com Jesus, é aquele que vai morar com Jesus, ele vai ficar com Jesus, ele vai passar fome com Jesus, ele vai viver com Jesus. E nós somos chamados, de uma certa forma, a sermos discípulos e não multidão. Nós somos chamados a ser discípulos, seguidores do Mestre. Nós somos chamados, então, a estar com Jesus de maneira comprometedora. Nós somos chamados a uma vida de comprometimento com Cristo. E por isso esses discípulos estavam com fome, ok? E era dia de sábado. E começaram a arrancar as espigas no meio do caminho, porque era permitido, né? Você tirar o que dá para o seu sustento, né? Geralmente tem essa regra na roça, né? Se você passa por um lugar e tem lá a plantação disso, daquilo, você pode tirar o que é para o seu sustento, não botar em saco e carregar para levar para casa, né? Que é a árvore lá do vizinho e tal. Bem, mas vamos lá. Então eles arrancaram espigas e era dia de sábado, e dia de sábado era dia de descanso, você não poderia
colher, né, cultivar, fazer nenhum serviço nesse sentido. Então, claro que os fariseus estão querendo arrumar desculpa para acusar Jesus. E nós vemos muito hoje na sociedade moderna, aonde se arruma tudo para acusarmos uns aos outros, né? E Jesus lembra de um caso interessante. Ele lembra que Davi, quer dizer, o grande rei Davi, o grande rei Davi e os seus amigos, quando estavam com fome, entraram no templo santo sagrado de Deus e comeram, se alimentaram daquilo que era ofertado a Deus. Era uma oferta sagrada, uma oferta que era feita a Deus, e só quem tinha direito de se alimentar dessa oferta era o sacerdote, né? O sacerdote da época, o sumo sacerdote da época. Então, meus irmãos, Davi foi lá e comeu e ofereceu aos amigos. Então, Jesus mostrou que Davi, olha só, o grande rei Davi, quebrou uma regra, uma regrinha, né? Por quê? Porque é necessidade humana. E aí Jesus fala isso, essa frase maravilhosa, né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Meus irmãos, um grande exemplo para nós é as leis, as regras. Nós temos leis e regras em tudo quanto é lugar, né? Nós temos a lei, as leis do Estado, né? Nós temos a lei de Deus, os 10 mandamentos. Nós temos as regras para conviver em família. Nós temos regras explícitas ou implícitas, né? De forma formal ou informal, nós temos regras e leis que regem nossos movimentos de dentro da igreja, nossa liturgia, as comunidades, a paróquia, o trabalho, o serviço, etc. Enfim, essas leis, é isso que Jesus fala, ela foi feita para bem servir o homem, para a boa convivência entre nós. Então vamos dentro da nossa área aqui, claro, a nossa área religiosa. O Senhor nos chamou a viver como irmãos. O Senhor nos chamou a viver a caridade. E toda a lei precisa estar a serviço da vida humana. Por isso que, se for aprovado o aborto em qualquer país, nós somos desobrigados a seguir a lei pela igreja. A igreja nos desobriga a obedecer a lei quando a lei é contra o ser humano. Então, meus irmãos, o primeiro que deve ser servido é o ser humano, ok? Se esse ser humano não é servido, essa lei é falsa. Essa lei não, ou ela é falsa, ou ela não se adequa naquele momento. Como naquele momento Davi precisava daquele alimento. Naquele momento os apóstolos precisavam arrancar espigas, porque estavam com fome, independente de ser dia de sábado. Então, a lei é para servir os homens. A lei de sábado era para servir ao descanso dos apóstolos, ao descanso de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles, naquele momento, precisavam daquilo. Então, é nesse sentido, meus irmãos, que a gente tem que se olhar e tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós nos envolvemos em briguinhas dentro das igrejas, dentro de grupinhos, briguinhas por causa de norminhas, de regrinhas, mas brigas de forma que muitas vezes levam a fofoca e a mágoas profundas uns com os outros, fazem as pessoas se morderem, se odiarem, né? E isso é muito mal. A lei, as regras, né? A regra da comunidade, do movimento, é para a boa convivência do movimento. Então você não pode chegar com essa regra e usá-la para humilhar as pessoas, usar para perseguir as pessoas, entendeu? Então temos que ter muito cuidado com isso. Infelizmente, alguns irmãozinhos não têm maturidade nesse sentido. Meus irmãos, o principal motivo que nos une é o amor. É tudo pelo amor. E as regras existem para bem amarmos,
para bem vivermos em comunidade. E se é o amor que nos une, se é o amor o cimento que nos unifica, então é preciso tirar de nós toda fofoca, hipocrisia e falsidade e nunca usar a lei para atacar o irmão, para humilhar o irmão, para denegrir o irmão. Muito pelo contrário, a lei precisa ajudar o irmão a se santificar. A lei precisa estar a serviço do irmão para a sua salvação. É aquilo que São João fala. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas se alguém disser ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus esse mandamento, que amar a Deus, ame também a seu irmão. Então, meus irmãos, é esse amor aos irmãos que precisa estar no cerne, no meio, no centro. É esse amor ao próximo que dali se origina todas as leis e regras a serviço de Deus e do próximo. Então, meus irmãos, toda lei, toda regra, por mais que um irmão a denigra, afira a lei, né? É preciso chegar no irmão e conscientizá-lo com caridade. Agora, se esse irmão é malicioso, aí sim você vai, aquilo que Jesus falou, repreende seu irmão, se não ouvi-lo, repreende com outros irmãos, leva à igreja, enfim. Aí se você vê que realmente é malicioso, o irmão está querendo, aí sim você vai agir de forma mais enérgica, entendeu? Da mesma forma, alguém que usa a lei para humilhar o irmão, então você vai conscientizá-lo. Se ele não se conscientizar, você vai repreendê-lo de forma mais forte, de forma mais convicta, para mostrar para ele que a caridade está acima de tudo. É preciso acordar as pessoas da sociedade hoje, tão legalista, que o amor está na frente de tudo, mas não se pode rejeitar a verdade. É aquilo que Santo Agostinho fala. Não se imponha a caridade sem a verdade, e também não se impõe a verdade sem a caridade. É isso aí, meus irmãos, que Deus nos ilumine para que nós possamos viver as regras e as leis conforme o amor de Deus. Shalom.